no coração. Você é uma pessoa ansiosa, preocupada, apesar da gente saber que temos um Deus que nos ajuda, que prometeu que nos ajudaria em todos os problemas da vida, não importa o que o problema é. Ou você costuma deixar na mão de Deus os problemas, ou realmente você é uma pessoa muito ansiosa. O texto de hoje, o tema de hoje, nós vamos apresentar aqui, aprender juntos aqui, é primeiro Deus. O texto está lá em São Mateus 6, capítulo 6, do 25 ao 34. Só que antes da gente ler aqui o texto, nós vamos fazer uma oração, uma breve oração. Querido Deus, bendito e louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa responsabilidade, Senhor, que o Senhor me deu de estar aqui, Pai. Na tua casa, Pai, para levar a palavra, Pai, para o teu povo, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor perdoe todos os meus pecados, Pai, minhas falhas. E que o Senhor, Pai, fale por mim nesse momento. Pai amado, obrigado por ter trazido cada um de nós aqui presente, Senhor, na tua casa. E que ao sairmos daqui, Senhor, que a gente não retorne com os mesmos sentimentos que entramos aqui, com as mesmas preocupações e ansiedade que entramos aqui, Senhor. E que o Senhor nos ajude a botar em prática o que vamos aprender aqui hoje. Em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Vamos ler então lá em São Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Todos encontraram? Na minha Bíblia está escrito assim: a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, por acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Versículo 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que é necessidade de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o versículo 34. Portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, meus irmãos, o texto aqui apresenta uma da mensagem do grande sermão da montanha, ou sermão do monte. E tem a ver com as prioridades da nossa vida, com as coisas que a gente coloca em primeiro lugar. O modo como as pessoas que não conhecem a Cristo encaram essas coisas e a maneira como os cristãos deveriam fazer. E esta mensagem é a receita de Deus para livrar a humanidade da ansiedade doentia que gera conflito, angústia e muitas vezes desespero. A mensagem explica que apesar de que existem coisas necessárias
necessários como alimento, crescimento e o vestuário, Deus deve estar em primeiro lugar. Analisemos um pouco então a estrutura desse texto bíblico dessa noite. Lá no verso 25, Cristo inicia a ideia de que existe algo muito mais importante que o alimento, o vestuário e o crescimento. Não é a vida mais do que o alimento, e a roupa, e o corpo mais do que as vestes? Os versos 26 e 28 apresentam 3 figuras para ilustrar o que Deus provê, as coisas que são necessárias para o sustento humano. Os versos 30 e 34 repetem e enfatizam o pensamento iniciado lá no verso 25, concluindo que o melhor é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto será acrescentado. Amém. Coisa maravilhosa que Deus promete para nós. Deus também provê as coisas que são necessárias para sustentar a vida. Esta verdade é ilustrada por Cristo com 3 figuras da natureza. Essas 3 figuras que a gente já leu nesses versos aí, que é as aves, o vestuário e o crescimento. A primeira é que as aves do céu, lá no verso 26. O que as aves fazem? A primeira coisa que elas fazem, de manhã cedo, quando o sol aponta assim, elas acordam cantando. Elas não vivem preocupadas, ansiosas, elas não semeiam, nem colhem e nem ajuntam em celeiros. Deus providenciou leis naturais para elas. Quem prepara os povos o seu alimento? Quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não ter o que comer. Está escrito lá em Jó, capítulo 38, versículo 41. Isto, porém, não é uma apologia da preguiça. Jesus não está pregando aqui a preguiça, nem a indolência ou a presunção. Nós não podemos, por exemplo, abandonar nosso trabalho para dedicar-nos à obra de Deus, descuidando do sustento da família, sob a desculpa que Deus cuidará deles. Deus, Ele cuida sim, só que nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Jesus, ao mencionar a ilustração das aves, Ele não estava liberando o ser humano da responsabilidade do trabalho. Vocês viram como as aves acordam cedo e saem à procura de alimento. Muitas vezes elas têm que voar longas distâncias. Para o quê? Para conseguir 1 grão de alimento. E não é um trabalho fácil que elas fazem. É um trabalho constante e árduo. Especialmente quando elas têm filhotes. Porque aí elas têm que procurar em dobro, têm que voar em dobro para poder conseguir o alimento para eles. E o que Deus está dizendo aqui para nós essa noite, para mim e para você, é o seguinte: filho, você tem que ser diligente, tem que trabalhar bastante, como os pássaros fazem. Eu sempre que aprender com os pássaros. Você tem que muitas vezes caminhar longas distâncias, acordar bem cedo, pegar o ônibus, estar tempo para o trabalho, a fim de trazer o pão para você e seus filhos. O que você não pode fazer é se desesperar, ou pensar que o pão é o primeiro e último da vida, esquecendo assim de Deus. Você tem que dormir e acordar louvando a Deus assim como fazem os pássaros. Você já viu de manhã assim os pássaros? A primeira coisa que eles fazem é cantar. Eles louvam a Deus. Você tem que dormir e acordar louvando o meu nome, assim fala Deus. Cantando como as aves do céu, porque eu sempre terei, nem que seja um grão de mostarda para vocês. É isso que Deus fala para nós. A segunda ilustração aqui é o crescimento humano. Esta ilustração nos mostra a inutilidade da ansiosidade, da preocupação humana. E lá no verso 27 ele diz: qual de vós, por mais ansiosos que estejam,
pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida. Lá no verso 26, a palavra grega aqui traduzida por curso da vida significa reliquia, ou reliquia, não sei como é que traduz isso aqui, que pode ser estatura ou idade. Só que nós vamos usar aqui a segunda aplicação, que é a idade, porque se usar a estatura talvez não dê muito certo aqui. Pode alguém fazer alguma coisa para melhorar a sua estatura, o seu tamanho? É bem provável que sim, principalmente quando a pessoa é jovem. Mas pode alguém fazer 30 anos a menos tempo? Isso é impossível. Acrescentar 30 anos a menos tempo. Você percebeu o que Deus está querendo dizer aqui para nós? Há coisas nessa vida que não podem ser mudadas. Ninguém pode mudar, porque está ansioso por elas. Então, se não pode mudar, por que a gente fica ansioso por uma coisa que ainda que pode acontecer ou pode não acontecer? Mas também isso não é uma defesa do fatalismo e nem do conformismo. Deus não está dizendo assim, você tem que se conformar com isso, porque tem coisas que devem ser mudadas se nós formos atrás para mudar, com fé em Deus. O que Cristo está querendo enfatizar aqui é o fato de que há coisas na vida que tem que ser acesa e que a ansiedade com relação a isso é tolice. Então aqui a terceiro fator aqui, as flores do campo, o lírio do campo, como a Bíblia fala, lá no verso 28. Você já andou passeando pelo campo e viu na primavera os campos todos floridos? Você já baixou para sentir na sua mão a beleza das flores? Você já ficou maravilhado como Deus pode criar tanta beleza? Que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como elas, afirma Cristo. Meus queridos, que contraste entre Salomão e as flores do campo. Lá em 1 Reis 10, versículo 1 a 10, mostra um pouco dessa glória que Salomão teve, e não foi pouca coisa. Salomão se vestia impecavelmente como rei, como ele era, mas nem mesmo assim pôde se comparar com as flores. Você já imaginou isso? Nem Salomão, com todo o seu poder e com toda a sua força, pôde se comparar com as flores do céu, com as flores do campo. As flores são belas por natureza, belas porque Deus os fez assim. Elas não precisavam andar em ansiedade, nem frequentar escolas de ginásticas, nem fazer dietas, nem cosméticos, nem joias ou roupas ostentosas. Deus as fez assim por natureza. E nós temos muito que aprender com as coisas da natureza. O conceito divino é: filho, não ande muito preocupado com a roupa ou a aparência ou a comida, ou a idade em primeiro lugar. Lembre-se das flores, das árvores, do processo do crescimento humano. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Lá no verso 33 está escrito assim. Como podemos então relacionar esses conselhos com a ilustração das árvores do crescimento e da vestimenta? Das flores do crescimento? Em primeiro lugar, notemos que as três apresentam os tipos de necessidade humana. A comida, por exemplo, é das árvores, necessidade do quê? É uma necessidade indispensável do alimento. O vestuário das flores é necessidade necessária. E a idade, necessidade imaginária, porque a gente só pode imaginar, porque a idade a gente não sabe como é que vai ser. Então não adianta me preocupar para retroceder ou avançar no tempo. Mas vejamos em que sentido que Deus deve estar em primeiro lugar aqui. As aves a nascer, deu um novo dia, a primeira coisa que elas fazem é o quê? Cantar. Elas louvam a Deus. Elas olham o céu azul, contemplam o
sol com seu resplendor, maquinal. Você já viu um pássaro brincando na água? Eu já vi, presidente, você já viu vários pardais, muitos pardais de Limita, tomando banho uma poça d'água lá de manhã cedo. As aves, elas, por exemplo, elas não acordam e saem à procura de alimento como loucas. Elas buscam primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. A pessoa que cresce, ela não cresce em estatura, nem em idade, porque se preocupa ou vive ansiosa. Ela cresce porque se alimenta. Ela precisa do alimento para crescer. O crescimento é uma consequência. Ela se alimenta, o tempo corre, os anos vêm automaticamente. Vocês percebem o que Deus está querendo nos ensinar essa noite? O neném, por exemplo, o neném não nasce e já tenta correr e crescer. Primeira coisa que o neném faz é o quê? Ele abre a boca para procurar o alimento, para procurar o leite materno. Cristo é o leite, Cristo é o pão e a vida. Buscai primeiramente o reino de Deus, isto é o básico. O resto é consequência e será acrescentado. As flores do campo. O que é que a gente pode dizer sobre as flores do campo? O que é a primeira que cresce numa flor? São as folhas, as pétalas, ou seria o estalo? Não, tudo isso é consequência. A primeira é a raiz que vai lá na terra, ela vai procurar a umidade da água, a água vital, porque sem a água ela sabe que ela depende da água vital para poder crescer. Cristo é a água. A flor não teria beleza maior que as glórias de Salomão se primeiro não procurasse a água vital, a água vital e salvadora. É isso que Cristo está dizendo para nós aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a beleza, a aparência, tudo será acrescentado como uma consequência na vida da gente. E o que é o reino de Deus aqui? O que é que vocês acham? O reino do céu, o reino? Mateus usa a expressão o reino de Deus 31 vezes. 31 vezes. Ela expressa o reino da glória. Ela não expressa o reino da glória, mas o reino que Cristo veio estabelecer entre nós, entre os homens aqui nesse mundo. Ele veio estabelecer esse reino da glória nos corações, nas vidas, nas experiências de vida. O reino dele, nesse contexto, é uma forma de vida. Ele coloca Cristo e sua justiça acima de tudo. Deus, em primeiro lugar, não é simplesmente uma impressão a mais. Na administração do nosso corpo, Ele deve ocupar o primeiro lugar. Antes de pensar no tempo para nós, temos que pensar no tempo para Deus, que é o sábado. Na alimentação do nosso corpo, por exemplo, antes de pensar em nossos gostos e apetites, temos que pensar nele na maneira como Ele quer que nós cuidemos do nosso tempo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, aonde o Espírito de Deus habita. E na administração do nosso talento, nossos talentos, antes de usar para nós, temos que pensar em usar para Deus. Igualmente deve ser com o dinheiro. Você usa primeiro o dinheiro para pagar suas contas? Ou você usa para primeiro pagar, devolver aquilo que é de Deus? Então, Deus primeiro e depois o eu. O ser humano será feliz na medida em que busca o reino de Deus e a sua justiça. De outra maneira, de outra forma, a sua vida será sempre ansiosa e desesperada. Correrá como louca à procura de coisas que não se veem, como a comida, vestuários, posses, e quanto mais tiver, mais queremos, não é isso? O ser humano, quanto mais quer, quanto mais tem, mais ele quer. É assim como vivem as pessoas que não conhecem a Deus.
Os gentios é que procuram todas essas coisas, afirma Cristo lá no verso 32. Deus está falando aqui de formas de vida diferentes. Os gentios correm atrás do seu tempo, atrás do dinheiro, atrás dos seus apetites, e se sobrar tempo, pensam em Deus. Isso quando pensa, que muitas vezes a gente está tão ocupado com as coisas do mundo, pensando em tantas coisas, para obter tanta coisa, preocupado com tantas coisas, que sufoca a palavra de Deus, sufoca até nós mesmos e a fé que nós temos em Deus. O povo de Deus é diferente. Nós devemos ser diferentes. Devemos fazer a diferença. Ele busca primeiro o reino de Deus e as coisas de Deus. Procura dar a Deus o primeiro lugar em sua vida. Tudo o que precisa para viver, Deus lhe dá como uma consequência.